dos casos mais intrigantes e misteriosos da história criminal. Elizabeth Short foi a protagonista de um verdadeiro quebra-cabeça investigativo e de um crime que permanece sem solução. Hoje contaremos a perturbadora história do caso Dália Negra. Oi pessoal, eu sou a Desirê e este é o canal Chás, Teorias e Fatos. Toda semana eu trago biografias, casos criminais e sobrenaturais cheios de teorias e mistérios. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Antes de mais nada, eu já aviso que eu não vou colocar as imagens reais da cena do crime por motivos óbvios. Mas quem tiver curiosidade, um estômago forte, as imagens estão no Google. Só dá uma pesquisada lá que vocês acham. E só para contextualizar, esse caso aconteceu em 1947. O pessoal ainda estava tentando se recuperar da quebra da bolsa. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado fazia pouco tempo, mas a galera tinha uma visão de que Hollywood era um local intocável, que lá só tinha fama, dinheiro e que nada atingia a galera daquele lugar. Elizabeth também pensava assim, e como tantas outras jovens mulheres, ela resolveu ir para Hollywood atrás do seu sonho de fama. Então vamos conhecer quem foi Elizabeth e os detalhes do crime. Elizabeth Short nasceu em 29 de julho de 1924 em Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela era uma mulher que chamava a atenção pela sua beleza, seus cabelos pretos e seus olhos verdes. Elizabeth foi a primeira de 5 filhos de Phoebe e Cleo Short. Seu pai era um empresário muito bem-sucedido na área de construção de campos de mini-golfes. Na época isso era comum e era muito lucrativo, mas ele acabou perdendo tudo com a quebra da bolsa de 1929. E no ano de 1930 ele não aguentou a pressão, que a família já tinha caído muito o padrão de vida, já estava começando a passar necessidade, então ele sumiu e os policiais acharam o carro dele ao lado de uma ponte. Logo eles concluíram que ele tirou a própria vida. Elizabeth tinha asma e bronquite e aos 15 anos ela precisou fazer uma cirurgia pulmonar e o médico disse que era importante que ela morasse em um local com um clima mais favorável para a recuperação dela, porque lá era muito frio. Então ela foi se mudar para Miami e ficou lá por 3 anos. Nesse meio tempo, a Phoebe, mãe dela, recebeu uma carta com um pedido de desculpas e, para surpresa dela, era uma carta do então falecido marido. Ela tinha dado o maior duro para poder criar todas as meninas. 5. E todo o emprego que aparecia ela pegava, e ela tinha que ficar mudando de apartamento com as crianças toda hora, porque o aluguel subia e ela não podia manter e tinha que procurar um mais barato. E ele covardemente fugiu, sumiu, largou todas elas para trás e do nada ele aparece pedindo desculpa. É óbvio que ela não aceitou. Elizabeth foi crescendo e com ela foi crescendo o sonho da fama de Hollywood. O primeiro emprego dela foi em um cinema e apesar de não ser atriz, não ser nada disso, só o fato de trabalhar ali onde se passavam os filmes já era uma atmosfera que deixava ela fascinada. Ela se encantou por aquilo de uma forma que ela ia fazer o que fosse possível para conseguir realizar o sonho dela. E sabendo que o pai dela estava vivo e morando na Califórnia, em 1942 ela resolveu ir morar com ele, porque lá seria mais fácil para ela conseguir alguma coisa. Só que não deu muito certo. Ela ficou menos de um mês morando com ele, eles brigavam muito porque parece que ela não ajudava nas tarefas de casa e ainda por cima era muito bagunceira. Não deu certo e ela acabou indo embora. Aí a carreira de atriz ainda não tinha rolado, ela precisou correr atrás de emprego. Então ela foi se candidatar a uma vaga lá numa lanchonete, uma base militar e conheceu um sargento da Força Aérea. Eles chegaram a ter um romance, mas durou pouco. Apesar dela ter ido morar com ele, ela caiu fora rapidinho porque ele começou a ser abusivo com ela e agredir ela fisicamente. No ano seguinte, ela foi presa em Santa Bárbara por estar bebendo em um bar sendo menor de idade. Lembrando que nos Estados Unidos, a maioridade para consumo de bebida alcoólica é de 21 anos. Depois ela voltou para a Flórida e se apaixonou pelo major da Força Aérea Matthew Michael Gordon, que estava combatendo na Segunda Guerra Mundial. Ele tinha se ferido em serviço e acabou precisando ficar em repouso para poder se recuperar.
Enquanto isso, ele mandou uma carta para Elizabeth pedindo ela em casamento. Aí os amigos falaram que ela ficou super feliz, que eles eram muito apaixonados. E ela respondeu a carta falando que sim, que ela aceitava e que ela ia ficar esperando ele voltar. Mas em 1945, uma semana antes do fim da Segunda Guerra Mundial, Matthew perdeu a vida em um acidente aéreo. Um ano depois, ela acabou se envolvendo com um outro militar, mas não durou muito tempo esse romance, porque ela ainda tinha sentimentos pelo Matthew. Ela não esqueceu ele tão fácil. Os amigos dela falavam que ela fazia muito sucesso com os homens, mas ela era extremamente reservada. Então, por mais que ela vivesse ali alguns romances casuais, ela não tinha relações íntimas com eles. Nessa época, ela mudou para Los Angeles porque ela conseguiu um emprego de garçonete. E aí ela foi se mudar para um quartinho que ficava no fundo de uma boate chamada Florentine Gardens. Na manhã do dia 15 de janeiro de 1947, a dona de casa Beth Bessinger passeava a pé com a sua filha de 3 anos quando olhou para um terreno baldio e viu um manequim. Mas quando chegou mais perto, percebeu que, na verdade, aquilo era um corpo humano, sem vida, mutilado e dividido ao meio. Beth tapou os olhos da filha, correu para a casa mais próxima e chamou a polícia. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo posicionado com os olhos abertos, as pernas esticadas e abertas e os braços dobrados perto da cabeça. E havia uma distância de mais ou menos 1 metro entre as duas partes do corpo. Os intestinos estavam enfiados por baixo do corpo e ela tinha um sorriso macabro de Glasgow na face. Ou seja, o assassino cortou do canto da boca até as orelhas. Bizarro. Eles acreditavam que o sorriso tinha sido feito nela com ela viva, porque tinha algumas marcas de sangue tentando coagular. O corpo não tinha nada de sangue. O assassino tinha drenado todo o sangue da Elizabeth. E a técnica que foi usada para separar o corpo era uma técnica muito específica. Somente alguém com plenos conhecimentos em anatomia ou um médico poderia fazer com tanta perfeição aquele método ali de separar o corpo no meio. Eles também conseguiram identificar que no pescoço, pulsos e tornozelos haviam algumas lacerações que podiam indicar que ela ficou amarrada, presa. Então, na visão deles, ela tinha sido torturada por alguns dias antes de ter sido assassinada. A causa da morte foi hemorragia cerebral por conta das pancadas que ela levou na cabeça. Ela tinha muita marca de pancada, muitos hematomas. Os policiais também acreditavam que ela tinha sido abusada, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência no corpo, nem sêmen, nem digital, nem um fio de cabelo, nada, 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 nada. O corpo estava extremamente limpo e lavado e banhado em gasolina. A única coisa que eles conseguiram achar foi uma cerda de escova que estava em um dos ferimentos ali, que provavelmente foi uma escova que o assassino usou para poder esfregar enquanto lavava o corpo. Sem contar que a cena já tinha sido toda contaminada, né? Tava cheio de curiosos, repórteres, um monte de gente ali. Eles não conseguiram preservar muita coisa. A única evidência concreta que eles tinham eram marcas de pneus saindo ali do terreno e algumas pegadas de bota e um saco de cimento que estava ali do lado, que provavelmente foi usado para ajudar ali no transporte do corpo. E essa investigação foi, assim, um caos. Tiraram fotos do corpo, publicaram em tudo quanto era jornal. A polícia ainda estava tentando criar ali um rumo para a investigação, para o pontapé inicial, e já estavam saindo boatos do que teria acontecido com ela. Chegaram a dizer que ela era garota de programa e atriz de filmes adultos e que ela se colocou nessa posição de risco para ser vítima disso tudo. Chegaram a dizer que ela era lésbica e que uma outra mulher teria feito isso porque não teve o amor correspondido.
E também falaram que um homem fez isso também pelo mesmo motivo, por não ter o amor correspondido, porque por ela ser lésbica ela ficava ali provocando os homens e depois caía fora e não rolava nada, mas nada disso era verdade. Mas assim, se hoje em dia a gente já vê várias desculpas tentando culpar a vítima, né, ainda mais sendo mulher, imagina antigamente como que não era. Não é de se estranhar que esses boatos tenham aparecido. Parece que o nome Dália Negra surgiu pela primeira vez no Los Angeles Herald Express, dado pelo repórter Bevo Means, inspirado no filme Blue Dahlia, que estreou no ano anterior, e conta a história de uma mulher que tinha um relacionamento extraconjugal e foi assassinada. Todo mundo já estava falando sobre o caso e a polícia ainda nem tinha descoberto quem era a vítima, então eles pediram ajuda ao FBI para poder fazer esse reconhecimento. E graças à prisão que ela passou e aquela vaga de emprego que ela concorreu na lanchonete da base militar, eles conseguiram identificar através da impressão digital, porque aí tinha 2 registros de digital no sistema. E aí eles viram que era a Elizabeth, aos 23 anos, que tinha sido assassinada ali. Depois que eles divulgaram quem era a vítima, os jornais não perderam tempo e rapidinho eles conseguiram achar o telefone da Phoebe. Aí eles ligaram para a Phoebe, mas eles não falaram para ela o que tinha acontecido com a filha dela. Eles disseram que a filha dela tinha ganhado um concurso de beleza e que eles queriam mais informações sobre ela porque ela sairia no jornal, eles iam fazer uma matéria sobre ela. A Phoebe ficou toda feliz, orgulhosa e falou tudo que eles perguntaram, falou sobre ela, de como era a vida dela na infância, do que aconteceu quando era criança. E depois que eles sugaram todas as informações que eles queriam, aí que eles contaram para ela que a filha dela tinha sido assassinada. E ofereceram uma passagem de avião para que ela fosse até Los Angeles para poder ajudar nas investigações. Mas na verdade eles queriam ela por perto, né? Porque qualquer reação ali, eles já batiam uma foto, já ia conseguir arrancar mais coisa dela, para poder ter matéria e da forma mais sensacionalista possível. 60 pessoas confessaram esse crime, mas nenhum deles era de fato culpado. Eu queria entender como é que pode a pessoa confessar um crime que ela não cometeu. O tamanho da carência, da perturbação mental que essa pessoa passa para chegar a esse ponto de confessar e ficar famoso por uma coisa horrível que nem foi ela que fez, é surreal. 5 dias depois de encontrarem o corpo, um jornalista recebeu uma ligação de um cara que se dizia o culpado por aquele crime, dando os parabéns pela cobertura do caso e falando assim, mas eu acho que vocês estão ficando sem material para as próximas matérias, né? Então, aguenta um pouquinho aí que eu vou mandar para vocês os pertences pessoais da Dália Negra. E de fato isso aconteceu. Um funcionário do serviço postal achou um envelope lá, né? Pegou o envelope lá e viu que estava endereçado ao jornal e estava escrito nesse envelope que ali tinham os pertences pessoais da Dália Negra. E quando eles abriram, eles viram que dentro tinha a certidão de nascimento dela, cartões de visitas, fotografias, pedaços de papel com nomes escritos e uma agenda com o nome Mark Hansen escrito na capa. E nessa agenda faltavam algumas páginas. A polícia já voou em cima desses objetos para conseguir, né, alguma digital, alguma evidência, mas eles também tinham sido lavados com gasolina. A pessoa que fez sabia exatamente o que ela estava fazendo. O tal assassino mandou algumas cartas depois disso. Umas ele escrevia à mão, outras eram com recorte de jornal e parece que ele fazia questão de pegar as matérias relacionadas ao crime e recortar as letras dessas matérias. Cara, muito bizarro, sério. E aí, em uma dessas cartas, ele falou que ele ia se entregar, deixou um local, uma data e um horário, a polícia foi, mas ele não apareceu. Posteriormente, ele mandou uma carta dizendo que ele tinha desistido. Falou que, não vou me entregar mais não. Eu não ia conseguir um acordo justo se eu me entregasse. E a morte da Dália Negra também é justificável. Eu não entendi o que ele quis falar com isso, o que ele quis dizer com morte justificável. Na esperança de solucionar o caso,
a imprensa começou a querer relacionar ele a outros casos de SKs. Mas não tinha nada a ver, o modus operandi era totalmente diferente, não tinha nenhuma conexão, nada. Era só especulação e boatos. Como eles não tinham nenhuma evidência, nenhuma prova, nada, eles precisaram verificar quais foram os últimos passos da Elizabeth. Então eles ficaram sabendo que no dia 9 de janeiro, a Elizabeth foi vista pela última vez saindo da casa de uma amiga dela chamada Dorothy. Ela saiu de lá com um amigo que daria uma carona para ela até o Biltmore Hotel, onde ela se encontraria com a irmã. E o cara que deu a carona era Robert Manley, conhecido como Red, por conta dos seus cabelos ruivos. Ele tinha viajado para San Diego 2 dias depois do crime. A polícia interrogou, ele fez 2 testes de polígrafo, ele passou nos 2 e aí ele foi descartado como suspeito. A gente sabe que esses testes de polígrafo não são confiáveis, mas na época era a tecnologia que eles tinham. Red era um militar que tinha largado o cargo por problemas psiquiátricos. E muita gente acredita que se não foi ele, ele sabia quem tinha sido. Porque, coincidentemente, no aniversário de 39 anos do desaparecimento de Elizabeth, ele caiu acidentalmente de cima do prédio onde ele morava. Lembra que eu falei que a técnica usada para separar o corpo era uma técnica muito específica e muito difícil? Pois é, a polícia chegou a investigar os alunos da faculdade de medicina, mas eles não encontraram nada. Porém, um cara chamado George Hodel entrou no radar da polícia. Ele era conhecido por ser o médico das celebridades e ele chegou a ser visto com a Elizabeth em algumas festinhas por aí. George era bastante mulherengo, teve diversas esposas e 11 filhos. Ele se tornou um dos principais suspeitos a ponto da polícia grampear o telefone dele. E no dia 18 de fevereiro, a polícia conseguiu captar uma ligação que ele fez para um amigo com uma conversa muito suspeita. O teor da conversa foi o seguinte, abre aspas, supondo que eu tenha matado a Dália Negra, eles não poderiam provar isso agora. Eles não podem mais falar com a minha secretária porque ela também morreu. Fecha aspas. Sim, a secretária dele também tinha perdido a vida. O caso dela foi encerrado como suicídio, mas ele chegou a ser investigado lá na época e foi inocentado, não deu nada. E por que ele chegou a ser investigado? Porque ele estava presente quando a secretária cometeu o suicídio. Mas sempre tem como piorar, né? Porque o George também foi acusado de abuso e a vítima, a sua própria filha, Tamar. Ela disse que começou a ser violentada aos 11 anos e aos 16 ela deu à luz a um filho que seria dele. A criança foi enviada para adoção e ela nunca o procurou. Para esse caso de abuso, ele chegou a ser levado a júri. E dizem que foi terrível, assim, porque o advogado dele tentou difamar a Tamar, lembrando que Tamar era a própria filha dele, né? Falando que ela era uma mentirosa patológica e que ela era promíscua. E tinham 3 testemunhas oculares que viram ele abusar da filha dele. E mesmo assim ele foi inocentado. Depois chegou a ser levantado que ele teria pago $15 mil ali para o júri e para as testemunhas mudarem o depoimento e testemunharem a favor dele. Faz sentido, mas nunca foi provado. Assim que ele recebeu o veredito, ele vazou, foi embora para as Filipinas, fugiu, largou para trás a atual esposa e os filhos. Mas não acabou não, porque agora entra um outro filho do George na jogada, o Steve Hodel, que era um detetive aposentado do Departamento de Homicídios de Los Angeles. Depois que George morreu, em 1999, o Steve foi lá mexer nas coisas dele para poder separar, né? Aquela coisa que todo mundo tem que fazer, ninguém quer, mas quando precisa tem que fazer, que é separar as coisas, ver o que vai guardar, ver o que vai doar, ver o que vai jogar fora. E nisso ele achou 2 fotos de Beth nua, um recibo que mostrava que dias antes do crime ele tinha comprado um saco de cimento da mesma marca que o encontrado ao lado do corpo e uma coleção de fotografias de Man Ray, um artista expressionista que retratava corpos mutilados. Nisso, o Steve pediu acesso aos documentos, né, do caso
E aí ele viu que o pai dele chegou a ser um dos 6 principais suspeitos. E ele viu mais uma coisa. A caligrafia do pai dele era muito parecida com a das cartas que os jornais receberam. Então ele pediu para que fosse feito, né, um exame pericial ali para poder identificar se era de fato a caligrafia dele, mas deu inconclusivo. Não foi descartado a hipótese de ser dele, mas também não tem como bater o martelo e dizer que com certeza era a mesma caligrafia. O Steve acredita até os dias de hoje que o pai dele é sim responsável pelo crime, no caso da Dália Negra, e também pela morte da secretária. E mais, ele acredita que o pai dele é um SK e que podem haver muitas mais vítimas que não foram relacionadas a ele. Na época, era muito comum que a polícia e o jornal trabalhassem junto. Então, se o jornal descobrisse alguma coisa, passava para a polícia. Se a polícia descobrisse alguma coisa, passava para os jornais. Então, era um trabalho investigativo em conjunto. E aí surgiu a teoria de que tanto os jornais quanto a polícia, eles foram subornados para não achar o culpado, digamos assim, e se achar, não levar julgamento, dizer que não achou nada, né? Se o culpado for George, até faz sentido, porque corrobora com aquela história lá do julgamento sobre o caso do abuso dele, né? O abuso da filha. E parece que um chefe de polícia da época chegou a ser mandado embora e alguns outros policiais também foram punidos porque identificaram que eles não estavam passando as informações adiante ou não passando corretamente, não estava catalogando nenhuma delas, inclusive. Muitas coisas que chegaram até eles não está em lugar nenhum, porque esses policiais simplesmente deram um jeito de sumir com tudo isso. No total, 150 suspeitos foram investigados e interrogados, mas todos eram inocentes. E muito provavelmente o caso da Dália Negra não vai ter solução, porque todo mundo daquela época, policiais, jornalistas, testemunhas, todo mundo já faleceu, não tem mais ninguém vivo. E das poucas evidências que eles tinham ali, não tinha nada, na verdade, né? Quem garante que elas foram armazenadas adequadamente e que não foram contaminadas? Então, eu acho muito difícil que eles consigam fechar esse caso hoje em dia. O meu palpite é que foi George. Quando eu estava fazendo a pesquisa do caso, para mim ele foi o que mais apresentou ali elementos para um potencial culpado do crime da Dália Negra. E ele era um médico cirurgião, né? Então ele teria capacidade para poder partir o corpo e drenar o sangue ali de forma limpa. Mas e vocês? Acham que também foi ele? Escreve aqui no comentário. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigada. E se puder, deixa o like, se inscreva no canal, que me ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!